Boa tarde, presidenta, deputada Bela. Em seu nome, eu quero cumprimentar todos os colegas deputados presentes e agradecer pela organização dessa audiência tão importante. Cumprimentar a secretária de Estado de Meio Ambiente, secretária Marília, cumprimentar todos os convidados que estão participando da audiência e trazendo informações tão importantes na pessoa do Wallace, nosso presidente do Sindicema, e agradecer a cada um e cada uma de vocês que coloca a vida em risco todos os dias para que a gente consiga trilhar batalhas importantes em que a gente perde tanto, mas que de vez em quando a gente tem vitória, como a gente tem tido. Queria muito especialmente deixar minha solidariedade ao Dr. Matheus pela sua fala, que me sensibilizou muito, porque a gente sabe muito bem como que o poder político e econômico consegue se organizar para fazer pressões cruéis e covardes. Então, obrigada pela sua luta, especialmente em defesa da população quilombola. Presidenta, cadê a deputada Bela? Eu estou presidindo. Presidenta, eu já queria deixar o meu pedido, porque eu vou me exceder no tempo. E acho... Todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo, né? Todo o tempo do mundo, pois é. Mas eu acho que é importante, não é um assunto que a gente quer falar com pressa. Eu queria cumprimentar também com muito carinho todos os servidores do Estado de Meio Ambiente que estão aqui participando dessa audiência e com seus coletes verdes estão em todas as lutas importantes de Minas Gerais. Obrigada, gente, pelo trabalho de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que eu cheguei um pouco atrasada, porque eu estava no trânsito, me atrasei, mas estava ouvindo. E aí, secretária, me preocupa muito algumas falas que tentam distorcer o que está acontecendo. E eu senti isso na fala da senhora. Não sei se por má fé ou se por engano. Na do governador, eu tenho certeza que foi má fé. Uma fala dizendo que a gente não pode manchar todos os servidores do Estado quando a gente fala da questão da corrupção e tudo mais. Vamos deixar as coisas claras. Somos nós que confiamos nos servidores. Não são os senhores. Nós confiamos. Às vezes eu me pergunto se a senhora ainda lembra que é servidora. Porque a gente tem vivido uma situação muito complicada em relação ao Estado de Minas Gerais, que é um desmonte completo do sistema estadual de meio ambiente. A gente tem um ponto de pauta com 19 solicitações, e eu entendo, secretária, não dá para atender tudo também, não. Se qualquer um de nós fosse secretária, a gente também não ia conseguir atender. Mas não atende nada. Não atender nada é negar completamente o debate, negar completamente a disposição de diálogo. E é afirmar, ao fim do dia, que o interesse que há é, na verdade, o interesse de enfraquecer o serviço público e toda a atuação técnica no meio ambiente, que, pelo contrário, é que enfrenta toda essa corrupção. Então, eu acho importante colocar isso, porque a gente está falando de uma operação que, segundo a Justiça Federal e a Polícia Federal, identificaram uma organização criminosa operando dentro da sua secretaria. Isso está textualmente aqui, ó, nesses dois documentos. Isso está textualmente dentro do inquérito da Polícia Federal, e isso está textualmente na decisão da Juíza Federal. Há uma organização criminosa operando dentro da sua secretaria. Parece haver também uma organização criminosa operando na Agência Nacional de Mineração. E se há que sejam investigados, pegos, presos, condenados, porque, sinceramente, a cada dia que passa, e a PEC da blindagem provou isso pra gente, está mais provado que quem tem bandido de estimação é a turma da direita, a gente não tem, não. Que prenda, que pegue, que faça o que tiver que fazer, porque, sinceramente, não sou eu que estou aqui para colocar o meu na reta para proteger bandido. Então, eu queria deixar isso claro aqui pela fala do deputado Arantes, que não está presente, mas que eu queria convidar para assinar a nossa CPI, que já conta com boas assinaturas da base, inclusive do PL. Queria dizer isso aqui de público. A gente está colhendo físico, porque senão ninguém aguenta a pressão infernal que o governo faz contra os colegas deputados, mas a gente já tem assinaturas num número muito próximo das que a gente precisa, e a deputada Duda Salaber, lá no Congresso Nacional, também solicitou CPI, o que comprova o que eu estou dizendo. Ela é da base, Gustavo Valadares. Ela é da base do governo federal e ela está pedindo CPI lá no Congresso Nacional, sabendo que quem foi preso do governo federal é gente indicado pelo governo federal. Não somos nós que estamos tentando proteger quem está fraudando licença, quem está lavando dinheiro, propineiro, que usa até carona com o governador para carregar propina, como é o senhor Rodrigo Franco. Então, eu acho importante colocar isso. Em segundo lugar, eu queria te questionar, secretária, e aí eu pergunto se a senhora também está anotando tudo, porque a senhora já recebeu muitas perguntas. Ótimo.
O secretário de comunicação falou que houve burburinho e fofoca. E aí eu fiquei assim, me sentindo na 5ª série B. Eu sou professora de ensino fundamental, sabe, secretário? E aí eu acho inacreditável pensar que o governo do Estado e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente operam com base em burburinho e fofoca. É realmente de cair o cabelo da cabeça. Não tem a menor condição. E aí eu queria saber o que foi feito no ato de exoneração desse senhor. Porque se havia burburinho e fofoca, então a controladoria instaurou algum inquérito contra ele antes dele ser demitido, porque antes dele ser alvo da Polícia Federal, porque depois não precisa também, né? A Polícia Federal já fez, está até preso. Presídio de segurança máxima, inclusive. Foi feito algum tipo de procedimento investigativo em relação a ele? Porque senão foi só uma demissão para salvar vocês mesmos, aí não adianta. A gente precisa saber o que foi feito em relação a ele. Além disso, eu queria que a senhora respondesse se havia algum burburinho e fofoca em relação ao senhor Arthur Ferreira Delfim, ao Fernando Baliani e ao Breno Lasmar. Queria saber sobre isso, porque eles não foram exonerados, eles ficaram nos cargos. E aí a gente tem um problema muito sério, porque eu tenho uma lista de 35 matérias, secretária, de burburinho e fofoca, mas mais do que burburinho e fofoca, de denúncia no Ministério Público e de apuração jornalista de ponta sobre a conduta desses senhores que a senhora ignorou e que a controladoria ignorou. Inclusive, em 2023, eu disse à senhora, e eu li para a senhora, lá no Zé de Alencar, quando a gente estava votando a reforma administrativa, prints de conversas do senhor Rodrigo Franco, assediando moralmente servidoras. À época, houve uma debandada de 4 gerentes que foram lá na minha sala chorar, secretária. As 4 foram servidoras, como a senhora. Foram lá na minha sala chorar, porque esse homem, esse assediador, para além de bandido, corrupto, propineiro e tudo mais, mas um assediador mandava mensagem tratando elas pior do que qualquer coisa que a senhora puder imaginar. Falando com elas assim, eu escrevi aqui. O que eu determinar para você fazer, faça agora e faça hoje. Eu lembro que ele estava na primeira fileira, eu fui falando, ele foi ficando branco igual papel. Eu falei assim, secretária, tem rumores, é muito burburinho, muita fofoca nesse governo a propósito. Tem rumores que a senhora vai nomear ele para presidente da FEAM. Por favor, secretária, não faça isso. Esse senhor não tem postura para um cargo de chefia desses. E a senhora bancou a nomeação. Bancou a nomeação dele. 1 ano e meio depois ele está preso. E avisando que não vai cair calado, que obedecia ordens. Agora a gente quer saber a ordem de quem que ele obedecia. Então, se o governo opera na base do burburinho da fofoca, burburinho e fofoca havia. E aí eu queria ler aqui algumas manchetes. Notícia de fato enviada por parlamentares, inclusive a deputada Beatriz, ao Ministério Público em setembro de 2022, envolvendo denúncia de atos criminosos na SEMAD. Em setembro de 2022, também a revista Piauí fez uma longa reportagem com denúncias feitas contra Charles Soares de Souza, narrando que o ex-superintendente da Supran assinou TAC irregular com a mineração Goodshit. Depois, em setembro de 2022, servidores do meio ambiente denunciaram à Ouvidoria Geral do Estado que a senhora secretária estava perseguindo os servidores que faziam denúncias e reclamavam de irregularidades. Depois, a gente teve também uma matéria, uma denúncia feita pela deputada Beatriz Cerqueira, em outubro de 2022. Bia, não é à toa que a FIENG vive de olho no você, né? Realmente fez muita coisa. Em que ela fez uma leitura e advertiu os presentes sobre graves fatos que envolviam, inclusive com ameaças, o superintendente da Supran Central da SEMAD, o senhor Charles Soares de Souza. Em novembro de 2022, a Folha de São Paulo informou sobre o volume de multas aplicadas em face das mineradoras que atuavam na Serra do Curral e que não eram cobradas. Em novembro de 2022, a Folha de São Paulo informou que o Estado de Minas estava revisando atos emitidos em face das mineradoras após suspeitas de irregularidades feitas por denúncias de servidores. Na Folha de São Paulo, em novembro de 2023, uma matéria trouxe informações sobre uma investigação da Polícia Federal em atos da SEMAD nos processos de licença ambiental das mineradoras da Serra do Curral. Em novembro de 2022, matéria da agência pública denunciou que o governo de Minas avalizou a exploração na Serra do Curral, porque assumiu atos no processo de licenciamento que levaram à alteração de parecer jurídico da AGE. Em matéria do G1 e do Globo, em novembro de 2023, servidores denunciaram interferência da SEMAD em pautas do Copan.
pauta do nosso inquérito. Ao retirar da pauta do Copan itens que poderiam interferir e acarretar no licenciamento das mineradoras da Serra do Curral. A denúncia mostrou até trocas de e-mails, mensagens de WhatsApp e renúncia coletiva de 7 entidades ambientalistas do Copan. Matéria vinculada pelo G1 em novembro de 2023 informou que mudanças nas pautas ambientais do Copan beneficiaram mineradoras da Serra do Curral. Secretária, eu ia ler tudo, mas eu não quero abusar da paciência da minha presidente. Pode ler, presidente? Pode sim. Bom, matéria do G1 de janeiro de 2023 informou sobre a decisão da Justiça do senhor Valner Batista, que, mesmo afastado pelo CNJ, proferiu atos em processos judiciais a favor de movimentos golpistas e depois cancelou o TAC da Fleus. Matéria veiculada pelo jornal O Tempo informou sobre o pedido de exoneração do superintendente central da SEMAD após ser multado pessoalmente pela Justiça por ter cancelado o termo de ajustamento de conduta irregular. Matéria vinculada pelo jornal O Tempo de janeiro de 2023 dá notícias de que a secretária Marília nega que haja conflito de interesse, essa é ótima, entre a doação de R$700 mil pela FIENG para que a SEMAD contratasse consultorias ambientais para revisar toda a legislação de regularização ambiental do Estado. R$700 mil não chega à isenção da Localiza. Precisava de doação da FIENG? Matéria vinculada no jornal O Tempo informou sobre a fuga de dono da mineradora da Serra do Curral. Matéria vinculada pelo G1 em fevereiro de 2023 informou sobre a suspensão de última hora da redução do Copan, que discutia a redução de plano de manejo após movimentação dos movimentos sociais. Em fevereiro de 2023, a revista do Projeto Manuelzão fez um resumo dos graves fatos que envolveram a atuação da SEMAD com mineradoras da Serra do Curral. Em março de 2023, matéria da agência pública informou que nos primeiros 4 anos da gestão Zema, o subsecretário de fiscalização foi trocado 11 vezes. Em março de 2023, eu li carta de servidor anônimo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente com uma série de denúncias. Pedi para enviar para a senhora e não recebi resposta. Em abril de 2023, eu e a deputada Duda Salabert apresentamos notícia-crime ao Ministério Público Federal sobre ato de prevaricação do governo Zema em razão de não tomarem providências sobre a paralisação das mineradoras da Serra do Curral. Revista do Projeto Manuelzão informa a denúncia de servidores do governo Zema sobre a desastrosa reforma administrativa, onde a senhora criou a Subsecretaria de Licenciamento Ambiental e tirou da Suprans. E a gente avisou, lá naquele dia no Zé de Alencar, que a senhora submeteria a licença ambiental ao poder político. Em audiência pública na Comissão de Administração Pública da Assembleia, o servidor Wallace Oliveira fez graves denúncias contra uma série de fatos ocorridos no âmbito dos órgãos de meio ambiente. As notas taquigráficas foram enviadas ao Ministério Público para providências. Então, assim, secretária, se o trâmite para exoneração de bandido da sua secretaria é fofoca e burburinho havia. Se a gente precisar subir um degrau e falar de coisa séria, apuração jornalística, havia. A gente precisa entender qual que é o trâmite de contratação e de exoneração da sua secretaria. Isso seria muito importante para que a gente possa saber assim, até onde os jornalistas devem gastar o tempo e a energia preciosa, vitais deles, investigando, ou se a gente deve só deixar a cargo de polícia mesmo, porque aí a gente está tratando de bandido esse pessoal. Não estou falando da senhora. Acho importante colocar também que a gente tem uma situação muito clara, secretária, em relação aos servidores do Estado de Minas Gerais e a forma como o desmonte do Cisema está facilitando a corrupção. E aí eu listei aqui algumas coisas que eu achei importante falar. Algumas mudanças recentes que a senhora promoveu. O aumento do limite para a licença ambiental ser dispensada até 1.000 hectares. A senhora basicamente promoveu o PL da devastação até 1.000 hectares. Foi isso que a senhora fez. Porque até 1.000 hectares não precisa de licença mais, que é o que o PL da devastação traz, em resumo. Então, em Minas Gerais, se você tiver até 1.000 hectares, ou se você fatiar a sua terra em vários pedaços de 1.000, você pode fazer o que você quiser, sem licença ambiental. A redução do potencial poluidor. E aí eu sou bioquímica, sabe, secretária? Trabalhei, inclusive, com potencial cancerígeno dos agrodefensivos, como o pessoal gosta de chamar, mas, na verdade, é agrotóxico. Isso aqui tem um impacto enorme na saúde das pessoas. Flexibilização das zonas de amortecimento de unidades de conservação que sofreram alteração. E o desmonte sistemático das carreiras. Então, eu acho que, assim, existe uma relação muito clara, isso não é geração espontânea, isso não é uma coisa que está acontecendo como
como o céu é azul e chove de vez em quando, isso é uma coisa que tem motivo, entre o desmonte do sistema de proteção, de fiscalização e de todo o arcabouço legislativo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das carreiras e a facilitação de corrupção. Eu preciso entender se a senhora tem deixado isso acontecer de forma ingênua ou se há intenção por trás. Porque se foi de forma ingênua, a partir de agora isso precisa mudar. Se há intenção por trás, aí realmente a gente precisa esperar que a Polícia Federal avance nas investigações para que mais gente seja pega. Porque há uma relação clara entre o desmonte do sindicato, o desmonte do CISEMA e o desmonte que a gente tem das políticas de proteção ambiental no Estado de Minas Gerais. Isso não é à toa. E aí, por último, eu queria colocar aqui que a gente precisa falar das políticas de reparação, porque a gente já tem um monte de área afetada. O que a senhora está planejando para essas áreas que foram afetadas? Porque já tem buraco de mineração num monte de lugar que está provado que foi licença fraudada, que está provado que foi licença comprada, que foi licença, as pessoas trocavam licenças por WhatsApp para ver se o texto estava bom, secretário. Isso está aqui no inquérito. Se o texto atendia o interesse do rico. Isso é loucura. Então, assim, qual que é a perspectiva de reparação que a Secretaria tem a apresentar para essas áreas, para além da suspensão dos processos? Então, eu queria fazer essa pergunta, perguntar também em relação à suspensão do decreto 47.749, porque ele não trata só de uma cidade, ele não trata só da patrimônio, ele pode ter sido feito para que a gente facilitasse especificamente a vida de uma empresa, mas a gente tem várias empresas podendo ter a vida facilitada daqui para frente com isso. E queria lembrar o projeto de autoria da deputada Bela Gonçalves, que proíbe a celebração de taxas de mineração, e saber se tem o apoio da senhora. Porque aí a gente teria um avanço muito importante para que a mineração fosse tratada com a seriedade que o setor merece, que é a seriedade de ter licenças ambientais sérias, e não taxas, que são instrumentos precários, que são instrumentos que já partem do erro. Então, eu queria também perguntar à senhora sobre o apoio a esse importante projeto da deputada Bela. Obrigada, presidenta.